Exterminados os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Agora ainda no capítulo 18, mas lá embaixo um pouquinho, no verso 21. Verso 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então lhe disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Agora vai lá mais embaixo um pouquinho, no verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração. Verso 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Glória a Deus. Esse texto não precisa nem pregar, o texto já diz tudo. Mas vamos lá, irmãos. Acho que uma das principais coisas que nós cristãos precisamos pensar é de definir algumas coisas nas nossas vidas. Primeiro, que na minha opinião o mais importante é definir quem é Deus. Se você tem dúvidas de quem é Deus, certamente você vai ter as outras dúvidas. Você vai ter dúvidas de quem você é e do poder que tem a palavra dele. Quando nós sabemos, definimos exatamente quem é Deus, nós conseguimos fazer com que a nossa vida ela flua de acordo com a vontade dele. Se nós sabemos quem nós somos em Deus, nós de fato viveremos uma vida não sem problemas, porque alguém que não tem problema, deixa eu abaixar, porque eu tenho. Não uma vida sem problemas, mas uma vida firmada na palavra e no poder de Deus. Se nós sabemos o que a Bíblia representa, e algumas pessoas acreditam que a Bíblia é um livro que conta histórias de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas e que foram curadas. Não é. A Bíblia é um livro que conta histórias de homens e mulheres que tiveram suas vidas transformadas, que foram curadas, mas que também nos respaldam para crer nesses milagres nos dias de hoje. Eu percebo que às vezes as pessoas usam a Bíblia como algo que aconteceu e não como algo que pode acontecer. Irmãos, quando eu leio a Bíblia eu fico inspirado, porque eu quero viver o que esses homens viveram. Eu quero testemunhar o que esses homens testemunharam. E nós lemos nesse texto aqui, um período, começamos a ler no início do capítulo 18, no verso 3, um momento onde Acabe era rei de Israel. Acabe, ele era o marido e esposo de Jezabel. Quem era Jezabel? Então, na verdade, o nome Jezabel significa Baal é Deus, ou Baal é marido. E Acabe e Jezabel, eles tentavam nesse período mergulhar a nação de Israel na idolatria, tentando abafar o poder de Deus, abafar as ações dos homens de Deus. Prova disso que dos versos que nós lemos, um dos versículos diz que Acabe e Jezabel, ela perseguia profetas. Homens que se posicionaram diante de Deus, mas em algum momento tiveram que fugir dela porque ela estava perseguindo. Comecei falando de identidade, de nós definirmos de fato quem é Deus em primeiro lugar, definirmos quem nós somos e o poder que a Bíblia tem para nós de fato vivermos o que a Bíblia diz. Porque eu vou te falar uma coisa: você não é o que as pessoas dizem que você é, você é o que a Bíblia diz que você é.
Você não tem o que as pessoas dizem que você tem. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você não pode o que você pensa, o que falaram para você que você pode. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Se nós cremos na palavra de Deus, se nós entendemos que isso aqui não é só um livro, que algumas pessoas dizem, um livro escrito por homens, inspirados por Deus. Se nós cremos de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos, não tem um personagem bíblico. Não tem um personagem bíblico que eu leia e eu não me inspire. Ou para não cometer os mesmos erros que ele, ou para ser igual e cometer os mesmos atos heróicos, vamos colocar assim. Então aqui eu quero definir com você algumas atitudes, algumas ações que alguns personagens dentre esse texto que nós lemos tiveram. Nós vamos hoje aqui nos definir em Deus, amém? Primeira atitude a gente vê na vida do próprio Acabe e Jezabel. Quem que Acabe e Jezabel representam? Eles representam a perseguição. Irmãos, nunca vivemos um período, um tempo onde se falou tanto, pelo menos no meu tempo de conversão não, de tanta perseguição à igreja. O quanto as pessoas falam da perseguição à igreja, da perseguição à igreja. Mas eu quero trazer a perseguição de uma forma mais ampla, porque todos nós passamos por perseguições. Eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei, eu tinha uma pessoa que sempre me perseguia. E eu, quando eu percebi que aquele camarada estava me perseguindo, eu puxei aquele cara para perto, levei para comer uma pizza, fiz amizade com ele e consegui reverter a situação e se tornou um grande amigo. Mas é comum que eu e você a gente enfrente perseguições. Quantas perseguições entre vizinhos? Eu estava conversando com... Eu acho que foi com o Theo, que nós fomos buscar as cadeiras na casa de Consa, e o Theo está me contando uma história que os vizinhos uma vez questionaram o fato de nós levarmos o café. Lembra que você estava me contando? Porque as pessoas que precisavam de ajuda estavam questionando o fato da ajuda da igreja. Perseguição. Estávamos fazendo o que a Bíblia manda nós fazermos. Nós encontramos perseguições no trabalho, na escola. Irmãos, já vi perseguição até dentro da igreja. Espírito de Jezabel, que perseguem profetas, perseguem pessoas que só querem se posicionar. O segundo perfil, ou a segunda atitude, eu vejo na vida de Obadias. Isso aqui, irmãos, para mim, é um dos mais tristes. Porque a Bíblia diz que Obadias, o mordomo, ele cuidava do palácio, mas ele era temente a Deus. E o que ele fez com os profetas? Pegou 100 profetas, de 50 em 50, e escondeu em uma cova. Irmãos, eu sei que existe tempo para tudo, mas deixa eu te perguntar: lugar de profeta é na cova? Lugar de profeta não é na cova. Lugar de cristão não é se escondendo do que tem que fazer. Lugar de cristão não é se omitindo das suas responsabilidades. Lugar de profeta, eles deveriam estar ali se posicionando diante de Acabe e Jezabel. Prova disso que Elias, quando chega, vai ser o último personagem, Elias, quando chega para aquele povo, fala: só eu fiquei dos profetas. Dos profetas do Senhor, só eu fiquei. Porque, irmãos, é uma mentalidade que a gente precisa superar. Mentalidade de Obadias. Por que eu falo isso? Vou te explicar. O que Obadias fez, irmãos? Ele alimentou o medo dos profetas. E quantas vezes as pessoas vêm desistidas para mim e para você, buscando uma solução, e nós retrocedemos aquela pessoa. Nós fazemos aquela pessoa sair pior do que chegou. Quando na verdade nós devemos fazer: irmão, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, vamos orar por essa causa, vamos batalhar, vamos guerrear por isso. Se precisar, nós vamos jejuar, nós vamos fazer um tempo de oração, ou fazer uma campanha, eu e você vamos orar às 6 horas da manhã. Nós vamos resolver essa situação. Mas eu não posso, irmãos, assim como a Obadia fez, quando o irmão vem falar comigo, eu falo assim: é assim mesmo, né? E esse governo? De mal a pior. Irmãos, eu preciso pregar esperança. Eu não vou omitir e nem deixar de olhar para a situação política e econômica do país. Eu não vou fechar os olhos para a perseguição à igreja, mas eu preciso crer no poder do meu Deus. Poderiam ter 101 profetas enfrentando 450 profetas de Baal, mas só Elias ficou. Cadê os outros 100?
Quantos profetas escondidos? Quantos profetas paralisados? Paralisados porque ouviram algo, porque foram ameaçados, paralisados porque tiveram suas vidas postas em perigo. Eu já contei um pouco da história, e aos poucos a gente vai contando mais, mas eu e minha esposa, a gente tem uma convicção de que um dos maiores motivos de nós termos tido êxito em algumas áreas das nossas vidas foi depois do atentado que nós sofremos, nós não pararmos. Irmãos, nós não faltávamos um culto. Nós não deixávamos de ofertar, mesmo tendo perdido emprego depois, tendo acontecido várias situações. Mas nós não deixamos de adorar o nosso Deus, nós não deixamos de fazer a nossa célula, não deixamos de pregar o Evangelho, não deixamos de servir os irmãos, nós não paramos, irmãos. Mas 100 profetas decidiram parar e se esconder na cova. Preferiram um buraco. Deixa eu te dar um conselho em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que essa palavra para alguém que está aqui nessa noite foi para mim. Foi primeiro para mim. Eu não sei para quem é também, além de mim. Mas a gente não pode mais se esconder, irmãos. A gente não pode mais se esconder. Existem pessoas que precisam da gente. Aprendi isso hoje. Existem pessoas que precisam da gente. Então nós não podemos nos esconder na cova. Nós não podemos nos esconder no buraco. Nós não podemos omitir. Irmãos, cada um que tem um dom, cada um que tem uma maneira de enxergar o seu ministério. E às vezes eu falo de ministério e vai pensar assim: mas Deus não me chamou para ser um pastor, mas chamou para ser um investidor na obra de Deus. Mas Deus não me chamou para cantar, mas chamou para ajudar na escolinha das crianças. Não, mas Deus não me chamou para a escolinha das crianças, nem para pregar, mas talvez Deus tenha chamado para a mídia, para ajudar o pessoal. Eu não sei por que Deus te chamou. Pastor, Deus não me chamou para nada disso, eu não quero aparecer. Talvez Deus tenha te chamado para limpar a igreja. Deus tenha te chamado para ir para o café evangelístico, para a gente evangelizar. Eu não sei para que Deus te chamou, mas certamente Deus te chamou para algo. Você tem duas alternativas: ou se esconde na cova, ou assume o seu papel. Irmãos, não tem outro caminho. Terceira atitude, que são dos próprios profetas, eu já adiantei. Os profetas, eles eram nomeados como profetas, irmãos. Eles tinham um nome a zelar. As pessoas olhavam para aqueles homens e sabiam: são profetas. E aqueles homens resolveram se esconder. Mas tem o quarto perfil, a quarta atitude, que é de Elias. A Bíblia diz que Elias chegou diante do povo. Obadias tentou intermediar o encontro de Acabe com Elias. E ali Elias fala, leva o povo para o monte e fala: ouça todo mundo aqui, vem cá, olhem para mim. Vamos fazer o seguinte: vocês são 450 profetas de Baal. Se você parar para pensar, eu não vou nem ler para ganhar tempo, mas não tinha só 450 profetas de Baal. Vocês sabiam disso? Tinha mais 400 profetas que alguns chamam da rainha Zera, ou Azerá. Tinha aproximadamente 850 profetas contra Elias. Só que Elias sabia de um negócio que às vezes nós esquecemos. Nós, com Deus, somos maioria, irmãos. E Elias sabia disso. E Elias, sabendo disso, falou: faz o seguinte: até quando, povo, vocês vão ficar entre dois senhores, cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar servindo a Deus e ao mundo? Ou Deus e... mundo é o contexto de hoje, né? Ou a Deus e a Baal. Chegou um momento de nós definirmos. Eu comecei falando de definição. Definir quem Deus é, definir quem nós somos, definir quem é a palavra, o poder da palavra de Deus. Irmãos, precisamos definir o que nós queremos para a nossa vida. Se você quer Deus, vai chegar um momento que você vai precisar ser corajoso e não se esconder como os profetas, mas assumir a sua responsabilidade. Elias virou para os 850 profetas, para Acabe, para todo mundo que estava ali, todo o povo, falou: faz o seguinte, vocês estão em dúvida? Vamos ver hoje quem é o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver, segundo a versão do pastor Gerson, vamos ver quem manda, se é Baal ou se é o Deus de Israel. E ele foi muito gentil, ele falou: pode começar vocês. Podem pegar o sacrifício, a oferta, coloquem aí e vai lá.
E a Bíblia diz que ao meio-dia ele voltou e começou a zombar. E eu acho que Baal saiu, deu uma saidinha. Será que ele não está dormindo, não? Eu acho que ele viajou, Baal viajou, gente. Vocês estão clamando a Baal. E a Bíblia diz que aqueles homens pulavam, saltavam, e eles faziam de tudo para atrair a atenção de Baal, e nada aconteceu. E chega um momento que ele fala, Elias chega para toda aquela nação, todo aquele povo, todos os profetas, e fala: agora comigo. Só que ele começa a fazer um negócio muito interessante. Ele começa orando. Ele ora, restaura o altar. Na quarta-feira eu vou dar continuidade a essa palavra. Mas ali, irmãos, ele consegue mostrar para aquela nação quem é o Deus de Israel. Ele fala: Senhor, para que todo esse povo veja que Tu és Deus. E a Bíblia diz, irmãos, a mesma Bíblia que eu declarei com você no início, que é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa mesma Bíblia nos ensina que caiu fogo do céu. Agora eu te pergunto, irmãos, eu estou tentando ser rápido, e tem aí no envio do dicionário. Agora eu te pergunto, irmãos, como nós temos agido? Nós temos sido perseguidores por onde nós passamos? Nós temos sido como Obadias, que é o cara que aceita a covardia de outras pessoas? Nós temos sido como os profetas covardes, que não cumprem o seu papel? Ou nós temos sido como Elias, que mesmo humanamente falando, numericamente falando, em minoria, entendeu que com Deus ele era mais? Quem nós temos sido? Mas eu não vim aqui hoje, na verdade, para te fazer essa pergunta: quem você tem sido até aqui? Como você tem agido até aqui? Eu vim aqui te fazer a pergunta: quem você quer ser a partir de hoje? Sabe por quê? Porque quando eu vejo uma pessoa que ouve uma palavra como essa, ou entrega sua vida a Jesus, irmãos, para que serve o passado dessa pessoa? Serve para ser jogado no mar do esquecimento. Mas serve para que nós venhamos a aprender como não fazer, porque nós já erramos. Então dessa forma eu vou fazer. Eu não vou ser infiel a Deus, eu não vou ser infiel ao meu cônjuge, eu não vou ser um traidor, enfim. Mas eu fico pensando, eu fico imaginando o coração de Deus quando olho para uma pessoa num culto como hoje, perguntando assim: e a partir de hoje? E a partir de hoje, pastor Jefferson, como que você será? Como que você vai agir? Pastor Jefferson, a partir de hoje, quem você vai ser? Você vai ser Acabe e Jezabel? Você vai ser Obadias, os profetas lá que se esconderam? E tem um detalhe, irmãos, tem um detalhe. Os profetas aceitaram ser cuidados por Obadias, a pão e água. Não estou falando de condições financeiras, econômicas, nada disso. Mas tome muito cuidado com quem te oferece migalha. Cuidado com pessoas que não te incentivam a crescer. Nós precisamos estar ao lado de pessoas que nos incentivam a crescer. Hoje eu saio daqui maior do que eu estava. O bispo me deu uma missão ali, eu não cumpri a missão. Eu saio daqui hoje mais forte. Eu aprendi com o meu erro ali. Irmãos, nós precisamos entender que se a pessoa que está ao seu lado não te faz crescer, não te incentiva a ser melhor, essa pessoa não serve para estar ao seu lado. Obadias não incentivava o crescimento dos profetas. Era mais cômodo: joga lá de 50 em 50 profetas dentro da cova e deixa eles quietinhos, põe água. Tem um ditado, não sei se aqui na Bahia tem esse ditado, né? Que comeu o pão que o diabo amassou, que Deus fala pão e água também. Irmãos, eu não quero viver pão e água. E de novo, deixa eu deixar claro isso para você. Não é porque, mas e se você tiver uma pessoa que só pode oferecer pão e água? Amém. Eu estou falando de pessoas medíocres, como Obadias, que não incentivavam os profetas a cumprir o papel deles. Incentive as pessoas a cumprir o seu papel. Incentive as pessoas a serem melhores. Extraia o que tem de melhor das pessoas. Você vai falar assim: essa pessoa é muito ruim, porque talvez você não tenha enxergado as coisas boas nessa pessoa. Quem nós temos sido, irmãos? Qual o tipo de mentalidade que nós temos tido? Qual o tipo de posicionamento que nós temos tido? Sabe? O mundo precisa de mais Elias.
que não vão se preocupar com a quantidade de profetas opositores. O mundo precisa de mais Elias, que não vão se preocupar com a oposição do rei e da rainha. O mundo precisa de mais Elias, que não vão se preocupar com o que as pessoas vão falar. Vai orar na frente de todo o povo e dos opositores e falar: Senhor, para que todo esse povo veja que o Senhor é Deus. Irmãos, nós precisamos ser mais ousados. Precisamos ser mais ousados. Queria que você, ainda sentado, fechasse os seus olhos. Não sei se você já percebeu, mas o meu estilo de pregação, de palavra, é sempre desafiador, né? Porque eu me desafio todos os dias, irmãos. Eu quero ser melhor todos os dias. Eu queria que você agora falasse isso com o Senhor. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. E fala com Ele: Senhor, se eu tenho sido perseguidor, me perdoe. Eu não quero perseguir a tua igreja, nem ninguém. Eu quero amar. Senhor, eu não quero ser como Obadias, que prende as pessoas dentro da cova. Senhor, eu não quero ser como os profetas que se esconderam e se isentaram de suas responsabilidades. Senhor, eu quero ser como Elias. Senhor, eu quero ser como Elias, que assumiu a sua responsabilidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, sonde os nossos corações. Sonde os nossos corações, Senhor. E não permita, Senhor, que nós venhamos a viver uma vida medíocre. Não permita que nós venhamos a viver uma vida medíocre. Nós queremos cumprir com os propósitos do Senhor aqui na terra. O Senhor tem planos para nós, Senhor. Planos individuais, planos como igreja. Deus, em nome de Jesus, que não venhamos a nos intimidar, que venhamos a ser corajosos assim como Elias foi. Mas Deus, em nome de Jesus, levante essa igreja. Levante uma igreja forte, guerreira, Senhor, que vai, Senhor, superar os seus desafios, que vai superar os obstáculos, e vai, em nome de Jesus, fazer cair fogo do céu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, tudo que nós fazemos é para que todos declarem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E se até hoje nós não declaramos isso, queremos declarar juntos agora: só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor, não existe outro digno de adoração, de honra, de glória, de exaltação. Só o Senhor é Deus. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra, por essa noite. Senhor, saímos aqui, Senhor, completamente desafiados, Senhor, a ser como Elias. Pai, eu creio que o fogo que caiu do céu da parte do Senhor foi consequência da atitude de Elias, Senhor. Pai, que o Senhor faça, Senhor, milagres e maravilhas através das nossas vidas e das nossas atitudes. Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos a Arraial da Ajuda e declaramos, Senhor, que a Arraial da Ajuda pertence a Jesus e nada vai mudar isso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem levantado um exército de homens e mulheres que são imperfeitos, são falhos, mas que são comprometidos com o Senhor, comprometidos com a Tua palavra, com o Teu querer. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo, mas já queremos agradecer pelo que o Senhor fará, porque grandes coisas o Senhor fará. Já nos alegramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem pode dizer um amém de verdade? Amém. Deus te abençoe.